No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista José Carlos Portela Júnior, que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez, Portela. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Alegria Obrigado. tê-lo aqui conosco mais uma vez. A gente vai falar sobre a situação dos fiscais do IBAMA, a situação de insegurança que eles estão expostos. Lembrando que na última quinta-feira eles foram atacados numa barreira, né, de fiscalização do IBAMA lá no estado de Roraima. E ontem, ou melhor, na sexta-feira, também o ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, que é do PSB, foi nomeado finalmente para ser o presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis. E a cerimônia de posse do Agostinho deve acontecer amanhã, com a presença, inclusive, da ministra Marina Silva. O Agostinho vai ter a missão de reestruturar esse órgão que, para especialistas, foi alvo de desmonte durante a gestão do Bolsonaro. E ele vai ter também que lidar com os ataques criminosos que vem sofrendo. Na última quinta-feira, como a gente já falou, os garimpeiros armados atacaram uma base do órgão na terra Yanomami, lá em Roraima. Como é que você avalia essa situação de insegurança e de reação do governo federal para tentar colocar ou desalojar esses garimpeiros, enfim, esses invasores da terra Yanomami, lá no estado de Roraima? Como é que você está vendo toda essa situação, Portela? Bom, Rafael, a gente está tendo aí vendo as consequências, né, de uma política que foi tomada nos últimos anos de ataque ao meio ambiente, ataque às populações indígenas, quilombolas, né, as populações tradicionais de modo geral. Então, veja, no governo Bolsonaro nós tivemos à frente dos principais órgãos, né, que controlam, fazem controle, políticas públicas, ou deveriam fazer, na época do Bolsonaro não faziam, né? Principais órgãos de frente, né, de proteção ao meio ambiente, de promoção da defesa da população indígena, esses órgãos estavam tomados pelos militares, né? Tanto o IBAMA, a FUNAI, todos esses órgãos foram loteados pelo Bolsonaro para militares que nada sabem sobre política indigenista, política ambiental, e muito pelo contrário, eram pessoas que estavam ali para desmontar as políticas já existentes e implementar uma agenda de destruição. Então, nós estamos vendo agora as consequências disso, né? Uma política que foi aprofundada durante tanto tempo e que criou uma cultura, ou reforçou uma cultura já existente de exclusão das populações indígenas, de menosprezo ao meio ambiente, aí fica difícil de você remontar esses órgãos, né, recolocar as coisas nos trilhos de maneira tão rápida como nós esperamos, né? Então, é uma sinalização que o governo Lula já faz desde o seu primeiro dia, né, de que iria recolocar essa política ambiental indigenista nos trilhos, que ia ser prioridade do seu governo, inclusive, né, ele disse isso desde a campanha eleitoral, e já nos primeiros dias do seu governo já implementou algumas políticas importantes para a proteção das populações indígenas e do meio ambiente. E claro, até parece um pleonasmo falar as duas coisas, né, população indígena e meio ambiente, porque as duas coisas estão interligadas, né, já estudos muito importantes que mostram que proteger as populações indígenas significa proteger o meio ambiente também, né? Além das vidas humanas, significa proteger o meio ambiente, porque já se sabe que onde há reservas indígenas, onde há presença da população indígena de maneira massiva, o meio ambiente está mais protegido, está mais equilibrado. E por isso, atacar as populações indígenas significa permitir que se explore de maneira desmedida os recursos naturais e assim trazendo destruição ambiental. A população indígena no Brasil já viveu momentos muito dramáticos no seu passado, na ditadura civil-militar, viveu novamente esse momento dramático agora no governo Bolsonaro, no governo Temer-Bolsonaro, e esperamos que a população brasileira tome consciência, né, desses momentos que nós passamos na história, de que são momentos muito trágicos e que eles não se repitam nem no presente nem no futuro. Então,
tornar a política indigenista, a política ambiental, uma questão prioritária, uma questão de Estado, é algo já que nos dá uma sinalização do que a sociedade brasileira pretende para o seu presente e futuro, né? Não tornar mais essas políticas algo deletérias, né? Algo como se fosse, por exemplo, proteger o meio ambiente, proteger as populações indígenas, como se fosse algo minoritário ou que fosse isso atravancasse o chamado desenvolvimento econômico, né? Essa lógica entre desenvolvimento de um lado versus meio ambiente, população indígena do outro. A lógica que vigorou na ditadura civil-militar e que vigorou também no governo do Bolsonaro. Pois é, inclusive que o governo do estado de Roraima parece que também era muito conivente, né, ou leniente nas ações de bloqueio desses garimpeiros, enfim, que invadiam as terras demarcadas, as terras indígenas dos Yanomamis. E o Rodrigo Agostinho, o presidente do IBAMA, que vai tomar posse efetivamente amanhã, já alertou que esses fatos, o ataque, por exemplo, da última quinta-feira, eles se deram por conta de garimpeiros que estavam tentando voltar para regiões da terra Yanomami, até para retirar aquilo que eles já tinham feito, né, de extração de ouro, de cassiterita, para, enfim, colocar isso no mercado ilegal, né? Como é que você vê também, Portela, a situação do Bolsonaro ou desses governadores, desses gestores, do ponto de vista internacional, na proteção dessas populações indígenas? Você acha que eles serão denunciados em órgãos internacionais como, enfim, participantes de atos de genocídio contra essas populações? Bom, a responsabilidade do Bolsonaro e também do governador de Roraima, por exemplo, é escancarada, né? Porque você vê, por exemplo, na questão da política federal, a promoção escancarada pelo Bolsonaro da destruição ambiental, né, nos seus discursos mesmo e nas suas ações, né? Não eram só discursos. Bolsonaro sempre atacou as populações indígenas, sempre defendeu a matriz econômica destrutiva, né? Inclusive se reunindo com representantes de garimpeiros ilegais, de arrozeiros ilegais, enfim, de fazendeiros que expandem de maneira criminosa as fronteiras agrícolas. Bolsonaro cancelou as multas ambientais, né? Atacava o IBAMA por ter, de maneira ainda que muito precária, realizado a sua atividade primordial de fiscalização, impediu que se destruíssem os maquinários usados pelos desmatadores, pelos criminosos ambientais, né, que é uma prática já antiga, que quando se pegavam os maquinários que eram usados para a destruição ambiental, se destruíam esses maquinários. E o Bolsonaro impediu que o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA assim o fizessem, e a Polícia Federal também, tirou recursos desses órgãos, né, se intrometeu nas atividades da Polícia Federal para impedir que a Polícia Federal atuasse em relação a esses crimes ambientais e contra os indígenas, incentivou a criação de milícias armadas contra as populações indígenas e campesinas que lutam contra a destruição ambiental. Então, quer dizer, eu estou citando algumas questões. No Ministério dos Direitos Humanos, em que estava a Damares defendia claramente a evangelização das populações indígenas. Isso significa um etnocídio, né? Porque você está apagando a cultura desses povos e significa, em última análise, que você quer apagar a própria existência desses povos no Brasil. Então, aqui alguns exemplos. Bom, o ministro do Meio Ambiente era um traficante de madeira, né, no governo Bolsonaro. Então, por aí a gente vê a quem essa gente servia. E olha os ministros da Justiça que nós tivemos também, né, no governo Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Anderson Torres, enfim, uma série de pessoas aí ocupando cargos em alto escalão no governo Bolsonaro que estavam ali claramente defendendo uma política de destruição ambiental e de ataque às populações indígenas. E
as populações campesinas, as populações tradicionais de modo geral. Então, nós temos sim tínhamos uma política de governo que levava a cabo um projeto de genocídio. Eu citei aqui alguns fatos, poderíamos ficar aqui dia e tarde inteiros discutindo todos os fatos que me levam a essa conclusão inevitável de que, sim, houve uma política de Estado, de governo, no governo Bolsonaro, de implementar um plano genocida da população indígena. Então, os reflexos disso jurídicos, veja, nós temos uma lei de genocídio desde 1956 no Brasil. Então, é preciso investigar a fundo a participação do Bolsonaro e de toda essa gente na política genocida que nós citamos aqui, para que se instaurem processos aqui, inclusive no Brasil, na jurisdição nacional. É um dever que, inclusive, o Estado brasileiro assumiu perante a comunidade internacional ao assinar os tratados que determinam a repressão, a prevenção ao genocídio. Né? Por exemplo, o Tratado de 48 sobre a repressão e prevenção do genocídio, que o Brasil é signatário, é Estado parte faz muitas décadas, e ali nesse tratado tem uma determinação legal para os Estados signatários de que devem fazer tudo, empreender todos os esforços internamente para prevenir e reprimir o crime de genocídio. Reprimir significa processo criminal contra esses criminosos. Além disso, há reflexos jurídicos no plano internacional. Já há uma denúncia contra o Bolsonaro, que foi feita enquanto ele era presidente, para o Tribunal Penal Internacional, por organizações de defesa das comunidades indígenas. Esse processo ainda está em análise, né? Essa denúncia ainda está em análise pelo gabinete do procurador, que seria o órgão acusatório perante o Tribunal Penal Internacional, para verificar a viabilidade de uma acusação formal perante o TPI. E esses fatos devem ser levados a conhecimento do procurador, para que ele tenha mais elementos para poder conduzir um processo no TPI, caso nós não façamos nada aqui na jurisdição nacional, porque a lógica que rege o TPI é que, primordialmente, cabe ao Estado signatário do Estatuto de Roma, que fundou o TPI, fazer a investigação e a persecução penal, ou seja, responsabilizar criminalmente essas pessoas. Caso falhe nesse dever, o Tribunal Penal Internacional pode e deve intervir para responsabilizar os grandes criminosos contra a humanidade como Jair Messias Bolsonaro. E é nesse ponto que eu quero tocar contigo agora. A gente está conversando com o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, que também é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, que é uma questão delicada também, Portela, que diz respeito à retirada desses garimpeiros. A maior parte dessas pessoas, elas não são criminosas por serem criminosas. Na verdade, eles são também trabalhadores, né, que estão lá a serviço desses, sim, grandes criminosos, que são os donos dessas máquinas, desses aviões, que fazem toda essa infraestrutura. Sem a gente conseguir fazer a identificação e a responsabilização dessas pessoas, esse problema tende a continuar, e essas pessoas que são usadas, inclusive, como massa de manobra dos garimpos, vão continuar também sofrendo as consequências desses atos criminosos, não? Exato, a gente tem um regime de terror instalado aí, né? Porque tem gente com muito dinheiro por trás conduzindo isso, né? Que usa, inclusive, como você disse, de pessoas com massa de manobra para ocupar esses espaços, dizer, não, são pessoas que estão ali trabalhando nas suas pequenas propriedades, enfim, pode existir um ou outro que esteja ali com sua pequena propriedade já há muitos anos aí, mas esse não é o problema, né? O problema é que quem conduz essa política genocida nos bastidores e que tem muito dinheiro, inclusive para implementar, para financiar uma milícia com pessoas fortemente armadas. Não é qualquer pessoa que consegue financiar um exército particular. São fazendeiros, grileiros de alto escalão, com poder econômico tremendo, que inclusive mandam na política local, né? Que não só mandavam também na política local, como também mandavam na política federal. Estavam lá, dentro do gabinete do Bolsonaro. Aí, essa questão do sigilo, né? Dos 100 anos.
se revelou aí que a agenda do Bolsonaro, né, quem ele recebia no Palácio do Planalto, estava sob sigilo, e agora, tirado o sigilo, a gente soube que o Bolsonaro recebeu gente criminosa de alta patente no Palácio do Planalto. Para fazer o que lá? Para discutir essa política genocida contra os indígenas, né? Gente que representava o garimpo, que representava os fazendeiros da região norte, que tem muito interesse em expulsar os indígenas das suas terras, para poderem pilhar o que puderem, né? Para daí deixar um rastro de destruição. Então, a gente tem alguns deveres aí, né, urgentes para fazer agora. Número 1, fiscalização intensa naquela região, né, nas regiões onde está mais a presença dos garimpeiros, desses criminosos, está mais acirrada. Fiscalização, claro, isso demanda dinheiro, então vai ter que reforçar o orçamento desses órgãos que foram depauperados durante o governo Bolsonaro. Investimento em tecnologia para poder fazer essa fiscalização, né? Com radares, com sistema digital para acompanhar em tempo real a questão do desmatamento, do garimpo. Determinação para que as Forças Armadas ajam aí nessa região, porque é uma coisa que não foi feita durante o governo Bolsonaro, né? Onde estavam as Forças Armadas? Que tanto diziam defender a pátria, as riquezas nacionais, que eram patriotas, onde estavam? Permitindo toda essa destruição. Estavam, claro, junto, mancomunados com o Bolsonaro na política genocida. Só que nós vamos ter que enfrentar isso dentro das Forças Armadas. E repressão. Tem que mandar prender essa gente, tem que intensificar as investigações, tem que mandar a Polícia Federal em peso para esses locais, fazer investigação profunda e cortar a carne que tiver que cortar. Se for o governador, se foi o ministro da Justiça, né? Lembrando que o Sérgio Moro, por exemplo, estava sob o comando dele a FUNAI na época em que ele era ministro da Justiça. Quem que estava lá na FUNAI? Cometendo todo tipo de barbárie contra os indígenas. Temos que chegar nessa gente. Essa gente que comandou essa política e comanda ainda, porque tem gente ainda dentro desses órgãos fazendo todo o possível para desestruturar qualquer tentativa de repressão a esses grupos criminosos. Então, isso demandará, então, muito empenho do governo Lula no sentido de reforçar orçamento, fiscalização intensa e punição, porque sem punição, esses grupos vão continuar agindo como se fossem donos do pedaço. É isso que eles acham. Eles são donos daquilo lá e os indígenas são estorvo. É isso que eles pensam, né? E isso, claro, é algo que é basilar também, é cortar o financiamento desses grupos, né? O dinheiro, de onde vem esse dinheiro para que essas milícias armadas atuem lá, tocando terror contra os órgãos de fiscalização, contra os indígenas, cometendo assassinatos, ameaças, terrorismo. Alguém está bancando isso. Então, nós vamos chegar nessas pessoas e estrangular, né? Fechar a torneira, tirar o dinheiro e também em cima das empresas que compram os minérios extraídos das terras indígenas, né? Como recente matéria aí revelou na mídia, de que nós temos empresas muito grandes por trás comprando ouro e outros minérios extraídos ilegalmente das terras indígenas. Então nós temos que ir para cima também dos compradores. Sem dúvida. Agora, inclusive a gente vai chegar, força. A gente chegará certamente em endereços muito nobres aqui, por exemplo, do estado de São Paulo ou da cidade de São Paulo, né? Com relação a esses financiadores, né? Ou esses compradores desse ouro ilegal e a remessa dessa riqueza brasileira para fora sem pagar imposto, enfim, e só deixando a destruição e a barbárie nessas terras indígenas, por exemplo, o caso que foi explicitado no início do governo do presidente Lula, lá dos Yanomami, em Roraima. José Carlos Portela Júnior, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual. É sempre uma alegria ter as suas avaliações, as suas análises desses fatos e te convidar a participar mais vezes aqui do Jornal Brasil Atual. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu também, conte comigo, estou sempre à disposição. Forte abraço. Conversamos com José Carlos Portela, advogado criminalista, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual.
as notícias que os outros não dão.